Jesse, o que todos nós que acompanhamos esses fenômenos sabemos é o que está documentado, que não é pouca coisa, porque há depoimento dos militares encarregados de montar essa operação, porque foi deslocada uma força para acompanhar esses fenômenos. Pré-candidato à presidência do Brasil declarou para a imprensa americana que o incidente em Varginha foi real. Em janeiro de 1996, a cidade de Varginha, em Minas Gerais, foi o cenário de um acontecimento que não tinha explicação até hoje. 3 amigas viram um ser misterioso perto de um terreno baldio. Era um humanoide de pele marrom escura e grandes olhos vermelhos. Diversos relatos estranhos na região indicavam que a origem da criatura não era desse mundo. O chamado incidente em Varginha intrigou geral, todo mundo. Autoridades investigaram do Brasil e dos Estados Unidos, ufólogos também investigaram, mas respostas mesmo, as respostas nunca vieram. Varginha, Operação Prato, a Noite dos OVNIs, tudo! Bom, Aldo Rebelo tá na política desde os anos 60. Mais importante ainda, que Aldo Rebelo tá nos bastidores da política desde muito tempo. Ele já foi 5 vezes deputado federal pelo estado de São Paulo, já foi ministro da Defesa, ministro de Ciência e Tecnologia, presidente da Câmara dos Deputados. Tipo, porra, o homem viu coisas. Inclusive coisa até que Deus duvida. Agora Aldo Rebelo tá pensando em ser candidato a presidente do Brasil, né? Só que, antes de oficializar a candidatura, Aldo Rebelo resolveu jogar tudo no ventilador. Ele foi para os Estados Unidos e lá ele deu uma entrevista exclusiva de mais de 2 horas para o jornalista Jesse Mitchells. O assunto, objetos voadores não identificados. OVNIs, extraterrestres, o incidente em Varginha. Foi um acontecimento inédito. Essa é de longe a entrevista mais longa com uma autoridade de grande porte que já foi vinculada em qualquer mídia, né? Não existiu tema proibido ali, não existiu censura. Aldo Rebelo soltou informações que nunca foram contadas pro público, tipo, é de arrepiar de verdade. Ele garantiu que o assunto dos OVNIs é um assunto sério e que sempre foi tratado de forma séria pelas autoridades civis e pelas Forças Armadas brasileiras. Ele abriu os trabalhos contando sobre um incidente famoso na ufologia nacional. Jesse, o que todos nós que acompanhamos esses fenômenos sabemos é o que está documentado, que não é pouca coisa, porque há depoimento dos militares encarregados de montar essa operação, porque foi deslocada uma força para acompanhar esses fenômenos. Era 1977 e o caso aconteceu na ilha de Colares, na região amazônica. Na época, moradores estavam relatando sobre objetos voadores que atacavam as pessoas com luzes misteriosas. Essas luzes podiam causar paralisia temporária, queimaduras e até hemorragias fatais nas vítimas. Foi aí que a Força Aérea Brasileira montou uma operação de guerra para identificar essa ameaça. Foi a famosa Operação Prato. Existem muitos relatórios detalhados sobre a operação, inclusive relatórios médicos e depoimentos militares da época lá, que foram disponibilizados publicamente. Mas o Aldo Rebelo contou na entrevista que os detalhes mais importantes, que os detalhes mais surpreendentes, ainda estão protegidos com o sigilo militar. Existem respostas que só a cúpula da cúpula tem acesso, ok? Pensa aquela parada de John Wick, né? Só os caras lá de cima têm acesso. Outro evento que também foi comentado pelo Aldo Rebelo foi a chamada Grande Noite dos OVNIs. E esse evento aqui ainda eu tô devendo pra vocês, né? O que aconteceu foi o seguinte, depois eu faço um vídeo completo, mas vamos no resumo. Em 19 de maio de 1986, diferentes torres de radar no Brasil detectaram a presença de mais de 20 objetos não identificados sobrevoando o nosso espaço aéreo. Mais de 20 é arrastão, né, galera? Teve pra cá pra fazer arrastão. É óbvio que a Força Aérea surtou. A gente colocou caças supersônicos Mirage F-5 no ar pra fazer a interceptação. Era o que a gente tinha de melhor em tecnologia de combate em 1986. E não era pouca coisa não. Não era teco-teco. Para de brincar. E mesmo assim, os OVNIs botaram nossos caças pra mamar. As manobras que os OVNIs fizeram no ar seriam impossíveis pra qualquer veículo humano. Seriam impossíveis pra biologia humana. Foram curvas em ângulo reto, tipo um seriado do Automan, é recente esse seriado, né? Cara, tipo, acelerações extremas, né? Um piloto humano teria todos os ossos esmagados ali dentro. Uma nave com os materiais que a gente tem pra fabricar hoje teria virado farelo. Foi aí que o Aldo Rebelo soltou a informação de que um dos objetos teria atingido a velocidade de 25 mil km por hora. Vocês têm noção dessa velocidade, cara? A aeronave mais rápida que um ser humano já pilotou foi o X-15. Esse X-15 era basicamente um foguete com asas que voava lá na estratosfera. Não tinha ar pra segurar. O bagulho atingia cerca de 7.500 km por hora. Bom, o programa X-15 foi descontinuado em 1968 porque era humanamente possível manobrar um troço daquele. Nessa velocidade, só indo reto mesmo. Vai fazer curva como? Não dá. Só o Dom Toretto consegue fazer uma curva com aquele objeto, né? Bom, e aí a gente teve um OVNI triplicando a sua velocidade e fazendo pirueta. Mano, cara, tipo, alguém me explica isso aí? Me explica, pô! Sente só o que o Aldo Rebelo falou sobre os OVNIs de 1986. Eles não são humanos, não podem ser humanos, porque a ciência não tem capacidade para criar esse tipo de material com esse nível de resistência. Ele falou isso. Um cara que já foi ministro da Defesa, que já foi ministro da Tecnologia. Não é um qualquer. Não é o Peter que vou te falar. Eu sou um qualquer. Não é um influenciador, não é um cara numa mesa de bar, cara. É uma autoridade dando depoimento diante das câmaras, pros gringos. E aí a gente chega no incidente em Varginha.
E aí a cabeça explode de vez, cara. Tá segurando aí? Tá segurando o quê? Mas enfim, o jornalista americano explica pro Aldo Rebelo que existem indícios de que uma espaçonave teria caído próximo de Varginha, depois de apresentar uma falha técnica. E até hoje me perguntam, os caras vêm bilhões de quilômetros, vêm aqui, pô, dar defeito aqui, pô, não tem nenhuma oficina pra consertar, né? Mas vamos lá. Aí os passageiros dessa espaçonave teriam sido perseguidos por milhares de brasileiros e teriam parado na cidade de Varginha. Um dos soldados envolvidos na perseguição teria morrido como resultado de uma infecção, depois de ter sido arranhado por um dos extraterrestres. Um dos ETs também faleceu e a autópsia do alienígena foi realizada por médicos brasileiros. Todos esses dados foram reunidos por entrevistas, testemunhas e fazem parte de outro documentário americano. O Aldo Rebelo não negou nada. Ele confirmou que esses depoimentos existem, confirmou que existem relatórios médicos e militares sobre tudo o que aconteceu em Varginha. O fenômeno tornou-se documentado, também documentado na área militar e documentado na área de saúde, na área médica. Os depoimentos, se não todos, mas pelo menos na maior parte, são depoimentos conhecidos, são depoimentos revelados. Então se você achou que aquele ET lá com os olhos vermelhos, marronzado, agachado no meio do mato, poderia ser, sei lá, um mendigo, né, que tinha fumado maconha e fazia de necessidade no meio do mato, você errou. Só que ele também declarou, cara, que as Forças Armadas preferiram manter o sigilo por razões de segurança nacional. O entrevistador revelou também que um piloto da Força Aérea dos Estados Unidos testemunhou diante do Congresso sobre operações combinadas entre a Força Aérea, a CIA e as autoridades brasileiras em Varginha. Ou seja, cresceu o olho dos Estados Unidos pra cima do nosso ET. Militares americanos, agentes americanos estiveram em Varginha para saber do caso. Aldo Rebelo, mais uma vez, não negou o envolvimento de militares americanos no incidente. Chegou até a perguntar, né, no que os Estados Unidos não estão envolvidos no mundo. Bom, brincadeiras à parte, Aldo Rebelo confirmou a participação de um batalhão do Exército Brasileiro no fenômeno de Varginha. Seria o batalhão ligado à Escola de Sargentos Armados, a ESSA, né, a mais antiga escola de formação de sargentos do Brasil. A ESSA fica a 30 quilômetros de Varginha e mobilizou um contingente de soldados para a região. Sente só o que ele falou, abre aspas. Essa unidade, ou uma parte dela, foi deslocada para dar suporte a uma operação envolvendo a presença e a existência desse fenômeno. Galera, você não mobiliza uma operação militar inteira, você não paga transporte, gasolina, hora extra, alimentação, hospedagem, sei lá o que mais, né? Pra dezenas e dezenas de militares, só porque 3 jovens viram um maluco agachado no mato, cara. Não tem como. Tinha coisa lá. Tá mais que provado que tinha algo muito maior em Varginha. E era o quê? Preto no branco. E aí que o Aldo Rebelo decepciona. Ele poderia bater no peito e confirmar textualmente, né? Dizer que teve acesso a relatórios secretos quando foi ministro da Defesa. Mas ele recua. Ele afirma que não teve tempo ou interesse pra correr atrás desses assuntos quando foi ministro da Fazenda. Isso é muito estranho, cara. E por que é estranho, Pedro? Porque, porra, um dia antes da entrevista, um congressista americano chamado Eric Burleson contou uma outra história. O Burleson estava numa coletiva de imprensa sobre o assunto dos WAPs e entregou. Burleson afirmou que o Aldo Rebelo tinha conversado com ele e tinha garantido que o incidente de Varginha era real, incluindo a captura da nave e seres extraterrestres pelo exército brasileiro. Essa afirmação do Eric Burleson chegou até a causar indignação. O astrônomo Sérgio Sacani, grande Sérgio dos Foguetes, pistolou no X, sem só o que ele escreveu, abre aspas. Se isso realmente for verdade, o senhor Aldo Rebelo deve sérias explicações para a comunidade científica brasileira. Isso é sério em vários níveis, pois mostra total subserviência aos americanos. Só que não foi bem assim, galera. Por trás das câmeras, Aldo Rebelo chama um deputado americano no cantinho e fala que tudo foi real. Ligou as câmeras, mudou o discurso. Foi tipo, não posso afirmar nada, eu não duvido que exista, mas eu não sei de nada, não investiguei, me exclui fora dessa. Porque a entrevista do Aldo Rebelo foi isso. Foi mais um jornalista americano explicando e o Aldo Rebelo, sei lá, balançando a cabeça num clima de, tem que ver isso aí, hein? De um jeito ou de outro. Eu também acho estranho, cara, que o senhor Aldo Rebelo tenha tanto tempo pra dialogar com políticos e jornalistas americanos, quanto a gente fica aqui coletando fragmentos de informações a partir de vídeo dos outros. Não tinha um jornalista brasileiro pra fazer essa entrevista, cara? Na boa, aposto que tem. Ou não pode dar espaço porque ele pode ser candidato à presidência? Eu queria essas respostas. Aliás, eu queria muitas respostas. Legal que uma autoridade do calibre do Aldo Rebelo não esteja negando que Varginha aconteceu. Mas eu gostaria muito, cara, de uma autoridade que abrisse o jogo de verdade. Tipo, eu vi os documentos, eu vi a foto do ET, eu conversei com o comandante, aconteceu mesmo, foi do jeito que todo mundo fala. Sabe, cara? Esse ponto de virada que a gente tá esperando por tanto tempo, infelizmente, mais uma vez, não foi dessa vez. Fica pra próxima? Eu espero que sim, cara, mas parece que cozinham a gente, né? O próprio Rebelo meio que fez uma promessa, abre aspas. Se o governo dos Estados Unidos divulgar seus documentos, eu faria o mesmo se for eleito presidente do Brasil.